Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é mais um alerta para os cristãos sobre as distrações que nos rodeiam diariamente. Para começar, eu quero que você coloque uma coisa na cabeça e nunca mais esqueça. O que Deus deseja fazer através da sua vida é muito maior do que os presentes que você anseia. Lembrando que toda palavra que chega para vocês primeiro cortou aqui, tá? Porque primeiro a gente aprende para depois a gente passar para frente. Em muitos momentos a gente fica tão focado nas bênçãos e nas vitórias que Deus tem preparado para nós, que Deus tem nos prometido, que a gente anseia no nosso coração, que a gente acaba esquecendo do nosso chamado, daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é amar ao próximo, espalhar as boas novas de Cristo, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cuidar do órfão e da viúva, alimentar os que têm fome. E não que seja errado a gente desejar, ansiar, pedir para Deus nos dar abençoar com coisas melhores, mas Jesus ele nos ensina que antes da gente querer algo pro nosso próprio benefício, a gente precisa fazer aquilo que ele já nos ordenou. Em primeiro lugar, as coisas de Deus, e as demais coisas ele acrescentará. Por isso hoje eu vim aqui te relembrar: não se distraia. Não permita que as coisas terrenas e passageiras dessa terra te tirem do foco do reino de Cristo, porque nada aqui nessa terra é mais valioso do que a nossa salvação, do que a vida inteira ao lado do nosso Criador. E quando Jesus nos ensina que primeiro devemos buscar as coisas do reino de Deus, é porque a nossa primícia deve ser para Deus. E aí a gente tem que parar para analisar quais estão sendo as nossas prioridades. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você ora, a sua mente já tá focada em Deus, ou você tá tão preocupado com as coisas que você tem para fazer, com as pendências, com as demandas e com a correria do dia a dia, que você vai deixar para fazer o seu devocional só à noite ou quando você tiver um tempo? Coloque Deus como primícia do seu dia. Quando você acordar, antes mesmo de olhar aquela notificação que você tanto espera, vai ter o seu momento com Deus, vai aumentar a sua intimidade e a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Claro que a gente pode e deve buscar bens materiais, orar e pedir para Deus nos abençoar cada dia mais, porque na própria palavra de Deus ele já fala que vai abençoar os seus filhos, mas que isso não seja o seu foco, que essas coisas passageiras e transitórias aqui da terra não roubem o lugar de Jesus no seu coração, e muito menos tirem a sua atenção a ponto de você não conseguir enxergar o quanto o mundo, a nossa geração, precisa do amor de Cristo. Que você esteja sempre alerta para reconhecer e perceber que Jesus ele deseja espalhar amor, perdão, graça, misericórdia e compaixão através da sua vida. Como bons filhos de Deus, a gente precisa orar diariamente que Deus tenha o controle da nossa vida e que ele não permita que nós mesmos, porque muitas vezes a gente mesmo consegue nos tirar do propósito, do caminho que Deus determinou para nossa vida. Então que a gente sempre esteja alinhado com o plano de Deus, que o nosso radar esteja tão atento a Jesus, esteja tão focado na obra que Deus está fazendo aqui na Terra, que quando uma tentação vier, tanto visualmente ou até na nossa mente, espiritualmente, fisicamente, de qualquer forma que ela tende a vir aí, o sinalzinho do céu, o alerta do Espírito Santo, que algumas pessoas gostam de chamar de sexto sentido, então a gente saiba que aquilo é para ser descartado, não é pra gente alimentar, porque nenhum pecado vem do nada, ele vai vindo aos poucos, por migalhas que a gente vai pegando no meio do caminho, por pequenas formiguinhas que a gente mesmo vai alimentando dentro do nosso coração e da nossa mente. Chegou a hora da gente parar de viver na mesmice, chegou o tempo da gente despertar como igreja, chegou o tempo da gente viver aquilo que Deus tem pra nós. Cada dia mais a gente vê os sinais se manifestando da volta de Jesus. A gente precisa despertar e nos posicionarmos entendendo que vidas precisam ser salvas. E que essas vidas importam muito mais do que um carro novo, o carro do ano, o celular do ano, do que uma casa maior, do que uma empresa bem-sucedida. Importam mais até mesmo do que o nosso próprio conforto. Jesus está nos chamando para guerrear juntamente ao exército dele. Como você está em relação a isso? Você está disposto e disponível para esse tempo? Que as nossas atitudes expressem mais do que as palavras que saem da nossa boca. Que você não seja movida apenas pelo que sente, mas pelo que você sabe que é a vontade de Deus. Ore a Deus para que você consiga, mesmo em meio às dificuldades, seguir confiante de que o melhor está por vir, a volta do nosso Criador. Clame por graça, ore por misericórdia, peça por socorro, mas não
desista. Peça a Deus tudo aquilo que te falta para que você consiga seguir em frente na caminhada que Ele te confiou. Porque eu sei, não é fácil. A vida do cristão não é fácil. Mas se a gente perseverar, não desistir, permanecer firme, o final vai valer a pena. Essa é uma promessa do nosso Deus. O meu pedido para você hoje é esse: não se distraia. Permaneça caminhando, mesmo com as incertezas, mesmo sem enxergar aquilo que Deus te prometeu. Saiba que Jesus nunca vai te abandonar. E as suas lágrimas estão sendo fonte de vida para as sementes que você está plantando no caminho. Apenas continue.